Olá meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, continuamos ainda em isolamento comunitário e espero que vocês estejam se mantendo com os cuidados, com os protocolos pedidos. Vamos lá então? Bom, hoje nós vamos falar sobre processos esterilizantes ou processos que fazem esterilização. Está dentro da nossa matéria de bloco cirúrgico. Então vamos lá? Bom, antes as nossas primeiras perguntas. Como se chama uma retirada de laringe? Como se chama a liberação do freio lingual? É isso aí. Vamos continuando. Bom, para a gente poder falar de processos de esterilização, nós também temos que falar de algumas terminologias. Então, aqui vai. Asepsia, antisepsia, bactericidas, bacteriostáticos, descontaminação, desinfecção, limpeza. Bom, falando em tudo isso, nós também temos que relembrar o que é uma infecção hospitalar, certo? Então, vamos aqui a um texto. Existem regiões onde os serviços de saúde são limitados ou inexistentes, onde as infecções são por muitas vezes não tratadas, e as taxas de morte e a incidência de doenças infecciosas estão crescendo. Em países mais pobres, 50% de todas as mortes estão derivadas das infecções. Por que nós estamos falando isso? Bom, porque todo o processo de esterilização é para evitar infecção hospitalar, não é? Porque os pacientes vão fazer cirurgias, geralmente eletivas, A maioria eletivas, e um dos riscos é não adquirir infecção hospitalar. Então, para isso, o que é importante ressaltar? A padronização de normas e rotinas técnicas na validação dos processos de materiais e superfícies, que é essencial para o controle da infecção. Extrema importância a atuação dos órgãos de fiscalização para o controle e avaliação das normas do processo de trabalho e capacitação profissional. Professora, mas para limpar material precisa? Muito mesmo. E isso a gente vai vendo cada vez mais, né? Bom, e aqui? Aqui tem um mapa para a gente perceber como é o processo de limpeza, não é? Para entender toda a dinâmica de o que é uma esterilização, uma desinfecção, uma sanificação. Então, nesse quadro, a gente começa a mostrar desde o que é suscetível, então vai ser processos de baixo nível, nível intermediário e alto nível. Isso, começamos a falar então, de micobactérias. E o que nós precisamos eliminar? A base de esterilização, esporos bacterianos, subtilis, difícil, prions, né? Então, por quê? Porque eles estão muito resistentes. Muito bem. Então, com isso, nós temos que também entender a classificação de materiais. Então, nós temos o material crítico, que entra em contato com vasos sanguíneos ou tecidos livres de micro-organismos, que vão precisar de fazer esterilização. Os semicríticos, que entram em contato com mucosa íntegra ou pele não íntegra, desinfecção. E material não crítico, que é tudo que entra em contato com a pele íntegra, processos de limpeza. Lembramos que nós já aprendemos? Muito bem. Bom, então os processos de limpeza estão ligados aqui quando é em pessoa, paciente, ambiente e materiais. E todos eles sempre tem que lembrar que existe fluxos, né? Fluxos, no paciente tem que ter fluxo, tem que ter a resistência do paciente, o diagnóstico do paciente que vai refletir numa terapêutica seguindo um fluxo, não é? Bom, aqui nós vamos, antes de falar, dos processos, nós vamos falar aonde é que se realizam esses processos.
e são nas centrais de materiais de esterilização. 3 fotos bem interessantes, bonitas, né? O sonho de consumo de muita enfermeira de centro de material, né? E ele vem dizendo que a história dela vem acompanhando a evolução do procedimento cirúrgico como necessidade, como conhecimento, com capacitação profissional, com especificidade. Por quê? Esse setor atua visando a prevenção de infecção, articulando com a ciência, segurança e qualidade por meio da equipe de enfermagem. Olha o nosso peso aí. E aqui um esquema de como se processa, né? O processo de aplicabilidade de ativos estéreis. Então, você tem um material, passa por um processo de limpeza, a desinfecção, inspeção, a embalagem, esterilização, transporte ou armazenamento. E depois o uso, certo? Então, nós vamos estar falando isso de cada um deles agora. Bom, a esterilização. A esterilização é um processo que começa na central de material estéril, como nós vimos no folheto passado, e é compreendida de uma unidade técnica de área hospitalar que fica engajada pelo processamento de ativos, sendo esses instrumental, roupas, pinças cirúrgicas e outros artigos. Bom, mais um fluxo, né? Então, nós temos o fluxograma da rota de materiais. Nós vimos que ele passa por uma limpeza, onde é o expurgo, uma sala de montagem de caixas, onde é a sala de preparo do material, já limpo, vai para a sala de esterilização, e da sala de esterilização ele tem um centro de distribuição. Geralmente tem uma sala chamada arsenal, que fica o material estéril aguardando para ser distribuído para o centro cirúrgico, para as unidades e para o ambulatório. Cada um passa pelo processo que é necessário. Exatamente. E aqui para reforçar como é composta a central de material esterilizado. Então, você tem o material utilizado que vai para a limpeza, né, onde entra os sabões enzimáticos, a lavadora ultrassônica, para que retire toda a sujidade. Depois ele vai passar por um processo de enxágue ou na máquina ou manual, uma água corrente, né, retirando todo o excesso de sabão, secagem ou em secadoras de barreira ou manualmente, certo? Aí feito o preparo, acondicionamento, dependendo do material para o tipo de embalagem, e para o processo de esterilização e o armazenamento, certo? Aqui, né, já é um arsenal, como eu falei para vocês. E depois a distribuição em container fechado, identificado, com rodinha, sem rodinha, né, para o seu destino. E lá guardado também em armários fechados, identificados externamente. Mais um reforço para a gente ter o processo. Então, o material é limpo, empacotado e esterilizado. Vai se escolher o tipo de acordo com a classificação que ele tem. E aqui, se não precisar ser empacotado, ele vai ter um outro processo para depois ser embalado novamente, né? Tem a diferença do que é empacotado e embalado. Por quê? Professora, é isso mesmo. Empacotado, nós vamos ver, cada tipo de processo vai precisar um tipo de embalagem. Bom, então aqui está dizendo que a esterilização química, cujos princípios ativos, existe uma portaria que nos rege, que nos dá orientação. Ainda bem, né? E com isso, então, nós vamos entrar nos processos de esterilização.
que é dividido. Os processos de esterilização têm divisão por agentes físicos e agentes químicos. Dos agentes físicos, nós temos o calor úmido ou calor seco, a radiação e a filtração. Dos agentes químicos, nós temos os que fazem a sanitificação e temos o óxido de etileno e autoclave, certo? Então, vamos a eles. Gente, desculpa, não vamos a ele ainda. Vamos primeiro entender o que é material de densidade, superfície e termosensíveis, tá? Por quê? Como nós já falamos, cada material vai passar um processo de esterilização e, com isso, cada qualidade do material, especificação desse material, vai para um tempo e um tipo de esterilização. Bom, material de densidade são materiais que permitem a penetração do vapor em suas tramas. Vamos pensar o que é? Isso, são campos. Campos de lápis, campos de avental cirúrgico, compressa, gaze, campo de curetagem, campo fenestrado, né? Então, são todos os campos que a gente usa. E os tecidos que vão entrar as compressas de gaze, compressa, né? Fitas, cadarços e tudo mais. Materiais de superfície são materiais que permitem o contato com o vapor apenas na superfície. Então, todo material de inox, o barrinho, cúpula, pinças, tesouras, todos os materiais de inox. E os materiais termosensíveis, como nós apresentamos na aula passada, nós falamos sobre as canetas cautério, isso mesmo, né? Usado com as placas dispersivas. Como ela tem fios, né? Elas são materiais termolábeis, termosensíveis. Então, eles estão neste grupo. Precisam ser esterilizados, por que mesmo? Isso, porque vão entrar em contato com a pele não hídrica, vão entrar em campos estéreis, né? Então, elas precisam ser esterilizadas. Elas não podem passar por um processo de desinfecção ou sanificação, ok? Bom, agora nós vamos falar sobre os processos de esterilização. Para isso, existe o quê? Uma recomendação para o controle da documentação. Todo procedimento que nós temos que fazer, na enfermagem nós temos que relatar. Então, aqui não pode ser diferente. Só que o relato, através de folhas, através de protocolos, através de relatórios, de tabelas, por quê? Para identificar tempo, horário, lote, qualificação, que tipo de material, até mesmo para você saber que material que está esterilizando dentro daquela autoclave, né? Se tiver mais de uma, duas, três, para você saber aonde está, que tempo que vai acabar, para poder estar avisando as pessoas que estão precisando do material. Então, aqui vai dizer que para a segurança do processo de esterilização depende de eu seguir todas as fases, passo a passo, tempo a tempo. A fase de limpeza é fundamental, tá? Desde 2010, né? A limpeza mecânica mais a pressão, o esfregaço, comprova que 90% da contaminação você já está eliminando. Olha que coisa interessante, né? E a sobrevivência do micro-organismo ao processo de esterilização, infelizmente, ele pode decorrer aonde? De falhas humanas ou mecânicas. Então, as humanas, nós produzimos, então nós temos que eliminar. E as mecânicas, nós temos que supervisionar as máquinas. Bom, aqui nós temos uma definição do que é esterilização. Esterilização, então, é a destruição de todas as formas de vidas microbianas, vírus, bactérias, esporos, fungos, protozoários e ometas, por um processo que utiliza agente químico ou físico. E aqui tem um desenho de uma célula, né,
recebendo a ação do seu agente químico ou físico e tendo a sua membrana alterada, destruída. Com isso, não permite que o núcleo trabalhe, que o núcleo se multiplique, assim não havendo contaminação do material. Não é interessante? Eu acho. Bom, então aqui vem uma perguntinha. É correto definir esterilização como um conjunto de operações destinado a eliminar ou matar todas as formas de micro-organismo de um material de substância? Como eu li agora? A moderna conceituação diz que é um pouquinho diferente. O que vem dizer? Que é um processo pelo qual os micro-organismos são mortos a tal ponto que não seja mais possível detectá-lo no meio de cultura padrão no qual previamente havia proliferado. Professor, isso quer dizer que a hora que eu for fazer a avaliação do meu material, ele não pode estar 10 na sexta. Na coleta, o micro-organismo, porque ele destrói até 10 na sexta. Quer dizer que ele destrói 1 para 1 milhão, que é o 10 na sexta. Certo? Bom, então agora nós vamos falar sobre, primeiro, calor seco. Lembra que nós estávamos falando lá em agentes? Físicos, né? Então, é o calor seco, aonde que vai o quê? Então, feito apenas por materiais que são sensíveis ao calor úmido, não realizado em estufas elétricas. Por quê? Não se tem usado mais o calor seco. Pela colocação das resistências, por não ter uma consistência de uma uniformidade da temperatura dentro dela, pelo tempo que é muito grande, não é? Então, ele não tem, e pelas caixas, pelo processo de fechamento. Então, a vantagem de não corroer os instrumentais, mas existe um tempo de exposição para um resultado. Geralmente, né, o que é preconizado é 2 horas a 160 graus. Professora, mas 2 horas quase não é nada. Se você for pensar num processo rápido, que ela tem que subir, você tem que carregar, ela tem que subir, depois de resfriar, para você tirar, ela vai quase 6 horas. Então, e uma estufa é muito pouco, tá? Desvantagem, não é muito confiável, como nós já falamos, porque encontra-se temperaturas diferentes ao seu interior, comprometendo o quê? A eficácia. Eu não tenho certeza se ela esterilizou na sua totalidade, tá? Mas mesmo assim, vamos falar um pouquinho dela. Então, como é que ela destrói? Através da oxidação das células. Lembra que nós mostramos o desenho? Então, a célula fica toda rompida. Oxida a membrana da célula, tá? Aqui apresento uma estufa de Pasteur, né? A exposição 2 horas, a temperatura 170. Algumas literaturas falam de 160 ou 170, tá? Eu já vi até 210. Mas o que acaba? Acaba com o material, tá? Acaba com o corte das tesouras, principalmente. E a hora de embalar, você tem que embalá-las mais abertas e com mais envolvidas gases. E aí as gases também torram. Materiais a serem processados, instrumental, vidros, em geral. Onde você só pode envolver caixa de inox ou alumínio fechadas. Vantagem, esterilização de produtos oleosos. Desvantagem, diminuir a vida útil do material, como nós falamos agora do corte. E o processo é longo. A validade de todo o produto nesse processo, 7 dias. Bom, então vamos falar do vapor. Utilizado em materiais hospitalares críticos. Ó, tá vendo por que nós aprendemos? Né? É o vapor quente sob pressão em cima dentro de um material, certo? Vantagem, destrói por desnaturar a forma irrevisível das enzimas e proteínas estruturais que faz no autoclave. E desvantagem, busca por matérias que permitam máxima
remoção de ar. E por isso que precisa ter uma pessoa capacitada, né? A forma de dispor o material, a forma de dispor as bandejas, o controlar a porta, né? E o controlar o processo em si, certo? Falando mais um pouquinho, existe uma autoclave pré-vácuo, né? Professora, mas por quê? Porque nós vamos ver outros tipos. Primeiro ela faz um pré-vácuo, ela tira o vácuo, a hora que você fecha, ela tira o vácuo, injeta o ar quente numa pressão, certo? E vai ficar como se fosse 1,5 kg em cima do material para isso, pressionar, machucar, né? A membrana citoplasmática. Deixando o quê? Que as enzimas não se processem, não a reprodução. Então, ele faz um pré-vácuo, ele puxa, e se o material não for a embalagem resistente, o que vai fazer? Vai abrir. No abrir, isso, o material tem que ser refeito novamente. Passar todo o processo, tá, gente? Lavar, secar, embalar e ir para a embalagem, identificar e ir para autoclave. E aqui então, né, uma apresentação do autoclave. Vapor d'água sob pressão saturada. Lembra que eu falei que é o peso de 1 atm? Então, além do vapor estar dentro, ele ainda fica ali um peso de 1,5 kg lá dentro, 1,5 kg lá dentro. Então, o mecanismo de desnaturação proteica, né, ele destrói, ele desidrata a membrana citoplasmática, temperatura 121 a 127. Olha o tempo de exposição, tá? Não é o tempo que ela sobe, não é o tempo que ela faz o vácuo. Ela tem que ficar, depois que fez o pré-vácuo, ou 30 ou 15 minutos. Mas por quê? Nós temos agora lembrar do material de ou material de densidade, 30 minutos. Material termosensível, 15 minutos. Mas às vezes não é muito sensível, não é muito resistente, acaba perdendo material, tá? Que materiais que eu posso pôr? Tecido instrumental. O que vai, e o termo sensível, mas o que vai pesar é o tempo de exposição, tá? Quais são os invólucros que eu vou usar? Tecido e embalagem plasticéreo. Quais são as vantagens do autoclave, que é o que é mais usado em todos os hospitais? Fácil penetração de material denso, rápido aquecimento, não deixa resíduo tóxico, bactericida e é um processo econômico. E a sua validade? 7 dias. E existe algumas outras autoclaves menores, né? Tá, tipo, é um material único do médico, é uma pinça que, por azar, durante a cirurgia cai e eu preciso dela, então ela vem e passa todo o processo. E eu esterilizo, eliminando algumas etapas, não correndo o risco de atrapalhar o processo, tá? Mas ela faz isso mais rápida. E existe também a ultra rápida, que é com flash. Mas aí é só material de superfície, tá? Bom, tem também a dióxido de etileno. Também é por autoclave, né? É uma máquina, uma autoclave, que também, só que o que vai entrar dentro da máquina não é o vapor saturado, e sim o óxido de etileno. Para quê? Para materiais termosensíveis. Olha só a diferença, né? Professora, mas por que a gente não tem? Não é todo lugar. A nossa região, a gente faz uso da firma Esterilab, que fica em Curitiba e em Londrina, que atende a nossa região, né? Então, tem a vantagem de não danifica o material, é um processo de termosensível, só que ele é um pouquinho mais demorado e o custo para se ter dentro de um hospital é muito grande.
e depois o processo de aeração, que é 6 a 8 horas. Então, tem todo um sistema, por isso que ele acaba concentrando e pelo pó, né? Ele é cancerígeno, mutagênico, tem toda uma outra portaria cuidando dela, tá? A desvantagem é o tempo necessário para efetivar o processo, o custo operacional e os possíveis riscos aos pacientes e aos profissionais envolvidos. Por quê? Então, vamos ver. O que ele faz? Remoção do grupamento de sulfidrilas livres. Professora, complicou, hein? Não. Dentro das células, a nível de núcleo, ele vai alterar as sulfidrilas, impedindo que o RNA vá se mexendo. Tanto que, olha a duração da embalagem íntegra, em ambiente adequado, 2 anos. Não é? Então, já começamos a pensar, certo? Tempo de exposição dentro da autoclave, 4 horas, mais para retirar o óxido de etileno do material, mais 8 horas. Então, já começa a pesar. Só que, olha a temperatura, para favorecer o quê? Não estragar o material. Então, eu preciso desse tipo de procedimento, tá? Então, o que ele esteriliza? Metal, vidro, papel, couro, polipropileno, borracha, madeira e materiais termosensíveis. Aqui acho que tem um S a mais, peço desculpas. Quais são os invólucros? Embalagens plástico esteril, polietileno e nylon. Quais são as vantagens? Bactericida, virucida, esporocida, baixa temperatura na esterilização. E eu posso esterilizar um número mais alto de materiais por vez. Acaba saindo, então, mais barato. Qual é a desvantagem? O alto custo do processo, mas pela quantidade acaba sendo mais barato, porque você esteriliza mais. E tem os efeitos tóxicos no homem, que nós já falamos, e inflamável. A duração vale, né? O que a gente tem que pensar é que um material parado muito tempo também não é muito satisfatório. E aqui tem a radiação ionizante. É um método extremamente caro de esterilização, tendo sido usado para tecidos destinados a transplantes e drogas e mais alguma coisa, tá? No Brasil nós temos na Johnson, né, uma central de raio ionizante que fica lá na São Bernardo do Campo, né, no complexo ABC, junto com a fábrica da Johnson, né, que esteriliza fios cirúrgicos, agulhas, todos esses produtos de higiene da Johnson, certo? Então, é o cobalto C60, Mecania é uma autoclave, né? No caso, não é uma autoclave, no caso esse cobalto 60 fica dentro de uma piscina, que depois, quando é disposto todo o material, ele é retirado via computador e ele fica emitindo raios ionizantes, todo o material que fica lá esperando, e depois ele sai, tá? Então, aqui, né, alteração da composição química celular, aqui um DNA, né, um RNA, separadas fitinhas, e ele altera no RNA, certo? Então, é bem dentro do nível mesmo, né? Bem lá nas células, tá? O tempo de exposição de 4 a 6 horas. Material que pode ser processado, tudo, mas pela história, pelo processo, pela alteração química, vai para material especial. O que são materiais especiais? Fio cirúrgico, fio dental, escovas, material plástico, próteses, endopróteses, né? Tudo aqui. Quais são os invólucros? Então, tecido, papel, caixa de papelão. Vantagem, alto poder de penetração, largo uso industrial. Tem a desvantagem de ter um alto custo, mas
como geralmente é um prédio de quase 5 metros, 5 andares, que fica vazio lá dentro, você pode ser a grande quantidade, não é? Mão de obra especializada, como nós falamos já do oxetileno também, cancerígeno, mutagênico, então tem que ser pessoas isso, que já passaram da fase reprodutiva, que fazem exames periódicos, estão com a imunidade sempre bem controladinha, né? Para não ocasionar efeitos nocivos a ele. E olha a validade. 5 anos. Mas, professora, você falou que não vale a pena. Concordo com não vale a pena. Só que vamos pensar em agulhas hipodérmicas, acesso periférico, catéteres, não é? Não posso ter catéter que cada 7 dias eu tenho que estar esterilizando. Então, isso, os catéteres da hemodinâmica, da hemodiálise, né? Todos eles acabam passando por um processo que dure um pouquinho mais para poder sair da fábrica até chegar e ficar esperando o seu cliente, tá? Autoclave de peróxido de hidrogênio, Sterrade, é formado, né? Olha como é que ele vai também. Formação de radicais hidroxipril e hidroxil, que vai e faz o quê? O inchaço da célula até ela explodir, né? Olha como ele é favorável, porque ele é uma temperatura baixíssima. Só que tempo total de esterilização, 1 hora e 15 minutos. Nós estamos pensando em ganhar tempo, né? E material. E a validade, 7 dias. Autoclave de formaldeído. Anteriormente, a gente fazia esterilização por pastilhas de formaldeído. Não era favorável, não era 100%, né? O cheiro era horrível, tinha que ficar no autoclave numa estufa de 4 a 6 horas, então só tinha desvantagem, certo? Mas era o único processo que a gente colocava perfuradoras, caneta de cautério. Com isso, o que fizeram? Desenvolveram uma autoclave de formaldeído, que também está vindo aos poucos entrando no Brasil. Bom, aqui nós vamos falar de agentes esterilizantes ou desinfetante de alto nível, que vai depender do tempo que ele vai ficar expresso dentro desse material. Tanto que, é material de videolaparoscopia. Se for para fazer uma videolaparoscopia cirúrgica, eu vou deixar 10, né, ou 12 horas submerso todo esse material desmontado para ser usado imediatamente. Se eu vou fazer um exame, uma cistoscopia, uma endoscopia, cistoscopia, que vai passar dentro de mucosa íntegra, eu posso fazer um processo de desinfecção de alto nível, que são 30 minutos. Aonde eu vou pôr? Neste material aqui, a base de butanaldeído, certo? Por isso que fala assim, líquidos. Mas só é liberado pela nossa Anvisa que ele não possa passar por nenhum processo de calor ou processo de óxido de etileno, que a gente já viu as desvantagens até agora. Mas então o que se faz? Você vai manter submerso nesses materiais, retirar, enxaguar muito bem enxaguado em água destilada, né? Ele é estéreo, você paramentado, remontar todo o material para ser uso imediato. Vamos lá. Então, né, ele é um químico, um butanaldeído, mecanismo antagonismo químico. A exposição vai depender se eu quero que esterilize ou faça uma desinfecção alto nível, quais os materiais que eu posso colocar e quais as vantagens. Não altera produto sensível, pouco volátil e mantém a estabilidade da temperatura ambiente. E qual é a temperatura mesmo que ele vai?
Ah, não, tá aqui, mas é 46 graus. Olha a vantagem, não machuca. Só que ele impregna, né? E a desvantagem, muito tempo prolongado, se eu precisar fazer uma cirurgia. Com acesso, isso, em tecidos estéreis, certo? Bom, aqui tem uma tabelinha para a gente ficar mais fácil. Então, o autoclave. Eu quero material sem fio de corte, eu vou ter como primeira opção autoclave. Latex, a minha primeira opção, autoclave. O glutamadeído, pode ver que ele entra como ou segunda ou terceira opção, dependendo do material, né? Se a gente for olhar aqui, óxido de etileno, instrumental metálico, delicado, sem fio de corte ou precisão. A primeira opção dele é isso, óxido de etileno, tá? Bom, invólucros utilizados para esterilização. Nós já vimos que são os campos, né? Que são os tecidos de algodão cru, resistente. Papéis, entre eles estão o papel, me desculpe, que é grau 1U, grau cirúrgico, ou papel crepado, alternativa de tecido de algodão. Nós vamos conhecer, são os tecidos que fazem os campos de lacre, campo de curativo, campo de fenestrado, campo cirúrgico, né? Então, eles são tecidos resistentes. Tyvek é um tecido mais compatível com o óxido de etileno, ou óxido a vapor, ou hidrogênio, que também, o peróxido de hidrogênio, que também estão usando nas autoclaves, mas o alto custo dele acaba optando pelo tecido de algodão, tá? E aqui né, apresento para vocês que vocês devem conhecer, que é o papel grau cirúrgico, né? Uma embalagem plastistério. Ela é de um lado plástica, do outro uma camada de um papel encerado. O plástico não vai deixar, né? Ele é impermeável e depois do processo cirúrgico, esse papel em volta ele vai fechar essa cera, impermeabilizando os dois lados. E nessa lateral eu vou ter um indicador, isso, químico, físico, biológico. Vamos descobrir. Bom, ainda falando mais de embalagens, nós temos, né, os invólucros ou embalagens, as caixas perfuradas para ser usada em autoclave. Não são só assim que elas são. Você vai colocar o material, essa aqui é uma placa siliconada para melhor dispor as pinças delicadas, geralmente oftalmo, neuro, ortopedia para pequenos fragmentos, pinças que têm as pontinhas muito delicadas, então elas vão ficando entremeadas aqui, tá? Para não movimentarem as maiorzinhas ou as mais fortes pegarem nas suas pontas. Geralmente oftalmo, neuro, material de pequena cirurgia, da ortopedia, plástica, né? Então eles vão ter o tipo de caixa. Como ela é toda fenestrada, ela não vai assim para autoclave. Você tem que usar isso, usar um invólucro de tecido ou de Tyvek para embalar na forma de envelope, certo? Nós vamos na aula aprender para embalar o material. Bom, pode ver que elas são todas perfuradinhas. Por que mesmo? Isso mesmo, porque elas vão passar por autoclave, que é vapor por pressão. Vapor vai passar entre esses furos, permanecendo uma pressão para condensar as células. Muito bem, as membranas. E aqui depois deles guardados, né? E as caixas diferentes para cada tipo de material. Aqui mais um movimento, aqui um pacote já com Tyvek embalado na forma de envelope e recebendo toda sua notificação. O que tem lá dentro, o que vai vir, quando foi feito, o que vai vencer e tudo mais. E aqui mais uma caixa toda fenestrada para isso.
Continuando, então, aqui nós temos as embalagens plastisteril, aqui as compressas ou os campos, e aqui uma caixa embalada e uma caixa aberta, tá? Bom, para fazer tudo isso, nós falamos que tinha que ter pessoas capacitadas, que tinha que ter vigilância e tudo. Com isso, como é que eu vou provar? Então, tá aqui. A validação é um procedimento documentado para obtenção do registro e interpretação dos resultados desejados para o estabelecimento de um processo. A validação da esterilização precisa confirmar que a letalidade do ciclo seja suficiente para garantir uma probabilidade de sobrevida microbiana não superior a 10 na... Lembram? Isso, 10 na sexta. Então, o controle vai ser através de testes que são de métodos físicos, químicos e biológicos. Certo? Então, tá aqui, ó, a validação da esterilização precisa confirmar que a letalidade do ciclo seja suficiente para garantir uma probabilidade de sobrevida microbiana não superior a 10 na sexta. O que nós falamos? Tanto que mudou o conceito de esterilização, não é? Que é onde não há evidência de 10 na sexta dos micro-organismos. É como se eu pegasse um quadrado, né, um cubo, e fosse no microscópio e visualizasse e não passasse de 10 na sexta os micro-organismos, porque ele destrói até 10 na sexta. Se esse material tiver 10 na oitava, vai sobrar 10 a nível 2. Ah, entendi, professor. Deixa eu só voltar aqui. Aqui, então, eu apresento os processos, né, num todo para vocês. Teste físico. Então, o teste físico são os termômetros e os manômetros que vão acusar a temperatura e a pressão. Então, apresento para vocês durante a fase de esterilização. Os testes, né, outros químicos, né, físicos de Bohr e Dick, esse é físico, Bohr e Dick. O que é isso? São placas brancas e rosadas que você vai colocar no meio do material, dentro do envelope da embalagem dos campos de lápis, e ela vai ter que sair nessa forma. Lembra que nós falamos que poderia ser ou do processo pessoal ou do processo de mecanismo do aparelho? Se o aparelho não estiver fazendo uma vaporização a 100% em todos os lugares, vai ficar com essa deficiência. Não vai passar por um processo de esterilização todo o material. Então, este material que está já identificado, colocado o lote, colocado a data de validade, tem que ser isso refeito. Porque que essa parte não garante que foi eliminado 10 na sexta de micro-organismos. Beleza? Bom, então os químicos vão indicar uma falha em potencial no processo de esterilização por meio da mudança de sua coloração, que é o teste Bohr-Dick, ou fitas. O químico, tá? São fitas através de reagentes que são colocadas no interior da autoclave em locais diferentes. Vocês também vão encontrar dentro das caixas, tá? Aqui. E os biológicos são os únicos que se consideram como parâmetro de esterilização. Você vai colocar, são tumbetezinhos, tá? Que você vai colocar dentro da autoclave. A hora que você vai retirar, você vai quebrar essa ampolinha. Tem uma ampolinha ali dentro de micro-organismos. E deixar nessa incubadorinha. Dali 3 horas, se você olhar, tipo, ela tá ali, ó, meio roxinho. Você colocou ali rosa. Significa que os micro-organismos não foram destruídos. Porque eles estão num meio de cultura favorável e vão alterar a cor. Se depois de 3 horas não, mesmo quebrar o tubinho, não alterou, é sinal de que
Isso, autoclave, esterilizou e destruiu 1 milhão de micro-organismos que tinha lá. Não é interessante? Eu acho demais. Então, aqui um processo para a gente relembrar, né? Então, eu estou ali, vou usar o material, vou lavar. Aqui é uma lavadora ultrassônica com desgermante enzimático. Vou inspecionar, geralmente tem lugares que tem uma lupa ou até uma lupa mesmo, esse aparência aqui que chama lupa com iluminação Christofle, né, que é uma empresa Christofle. Vou embalar o material em embalagem de plástico esteril, que é o mais usado, porque além de não ser tão caro, ele já tem um indicador químico do lado, né, que indica que passou por um processo de esterilização, e ele te permite visualizar o material e você empalar em unidade, né? Então já tem vários favorecimentos. E depois eu vou esterilizar e vou ver que processo eu vou ser indicado para o material. Quem faz essa indicação? A enfermeira, tá? Junto com a CCIH. E é tudo protocolado. E depois eu vou ter, olha, os testes químicos, físicos, para avaliar os equipamentos estão funcionando de acordo. E vou guardar em ambiente muito limpo, muito seguro. E depois cada pessoa vai pegar o material que precisa, certo? E aqui, gente, tem uma tabelinha para ficar mais fácil para a gente gravar, né? Porque vem falando e vai juntando muita informação. Então, aqui tem cada uma, né? O que aonde a gente aplica. Então, o vapor saturado sob pressão, a maior parte dos hospitais. Óxido de etileno, são para materiais sensíveis ainda também do hospital. Cobalto 60, escala industrial. A esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio ainda tem sido hospital ou as firmas que fazem esterilização terceirizadas. A esterilização por calor seco está fora de uso, inclusive até para as manicures, né? Que hoje elas usam as esterilizações a vácuo. E a esterilização química, que ainda alguns mantêm pela falta de material tempo sensível ou pelo vídeo, certo? E já vai estar indo para o SIGA para vocês o questionário. E aqui vão dizer para a gente: se murcharem suas pétalas e cortarem suas flores, lembre-se que você tem raízes. Brote de novo, tá bem? E aqui uma fotinho minha do tempo de centro de material, algum tempinho, né? Para você, até um desfibrilador mais antigo aqui, na minha época de trabalho na central. Tá bom, gente? Prevenir é o melhor remédio. Cuidem-se e até a próxima, tá bem? Até mais!